todos, eu sou César Augusto Muniz e hoje no nosso canal viemos até Évora visitar um local muito especial, a Academia Internacional da Consciência, conhecida como IAC, International Academy of Consciousness. Neste local maravilhoso, onde se promove a investigação e o desenvolvimento da consciência, irei agora entrevistar a pesquisadora da consciência, Nancy Trivelato. Para verem as nossas entrevistas, vão ao nosso canal Conversas da Alma no YouTube, subscrevam para estarem a par de todos os temas, se gostarem ponham like, já sabem, e partilhem com os vossos amigos. A Nancy Trivelato é formada em Letras e recebeu o seu mestrado em Metodologia de Pesquisa de Psicologia em Inglaterra, onde trabalhou em grandes empresas multinacionais. Desde a juventude, teve experiências fora do corpo e outros fenómenos espirituais que a levaram ao estudo da multidimensionalidade e consciência e a ensinar esses temas no mundo inteiro. É cofundadora da IAC e autora do livro Estado Vibracional, Pesquisas, Técnicas e Aplicações. Nancy, é um prazer enorme estar aqui convosco. Prazer todo meu. Muito obrigado por me convidar. Eu é que agradeço estar aqui no vosso paraíso, aqui no meio do Alentejo. Sim. Este paraíso de é um pesquisa. Cantinho especial. É um cantinho especial, não é verdade? Nancy, de que forma é que esta Academia da Consciência promove a evolução do ser humano? Na realidade, quando nós falamos o ser humano, pensamos numa coisa bastante complexa e se pensarmos, hoje em dia disse muito que as pessoas estão interessadas em estudar o espiritual. E eu não penso que é hoje em dia, penso que foi sempre, mas era sempre de uma forma muito mística, muito religiosa e muitas vezes muito associado a sociedades secretas, as pessoas não tinham um verdadeiro abertismo para conhecer a informação. Hoje em dia nós temos mais liberdade, né? Está aqui, olha, você, tudo trazendo informações, então eu penso que isso valoriza e faz com que nós multipliquemos muito conhecimento. Contudo, o trabalho nosso aqui na IAC é muito específico, porque o que nós buscamos fazer é estudar estes temas que são conhecidos como espirituais, algumas pessoas falam dos temas que são mais cósmicos, transcendentais, está muito bem, mas nós gostamos de estudar tudo isso do modo que nós compreendamos o mecanismo. Portanto, quase uma abordagem científica. É uma abordagem científica que busca entender não apenas, isso acontece, porque quando nós vemos alguns cientistas que estudam, eles estudam, por exemplo, casos. Relatam um caso, esse caso ocorreu, como é, por exemplo, uma experiência de quase morte. Sim. Então, temos muitos cientistas, fizemos congressos e participam muitos cientistas de muitos países, e eu acho fantástico estudar a experiência de quase morte, porque conhecemos tanto de como a pessoa sente, o que aconteceu, mas na prática fica apenas um relato e muito da academia científica hoje em dia se restringe a isto. Como nós, investigadores aqui na IAC, muitos de nós temos experiências diretas, mas fora do corpo, não é? De fora do corpo e experiências muitas de clarividência, de sentir um espírito ou de uma comunicação qualquer, mas de uma maneira muito pé no chão, nenhum de nós somos dois, né? Sim, não, nós temos uma percepção diferente. Uma percepção diferente, mas para algumas pessoas isso assusta, não é efetivamente para os ouvintes do seu canal. Mas o fato é, como é que nós podemos estudar tudo isso de uma maneira que nós tiremos disso essa aura de algo especial e tragamos Possamos trazer, sim. Me perdi agora. Como é que é um verbo em português? Perdão. Não faz mal, fala em brasileiro à vontade. Não, mas nem brasileiro. Português do Brasil. Brasileiro eu chamo de português também. É, português do Brasil. É um sotaque diferente. E possamos trazer para as pessoas uma maneira de entender tudo isso que elas possam... Esses fenómenos. Os fenômenos. Possamos trazer para as pessoas uma forma de entender todos esses fenômenos, mas de uma maneira que seja clara. Que não seja simplesmente fantasiosa. Uma informação que ela não tem como verificar. Quando eu falo uma coisa clara, objetiva, eu digo trazer uma compreensão dos porquês, do como isso ocorre, sim. Mas também uma compreensão maior do que é essa vida, o que nós estamos a fazer aqui. Qual é o que é que estamos porque neste muitas planeta, pessoas neste planeta, porque muitas pessoas buscam uma informação espiritual porque elas sentem sua vida vazia, mas na prática muito poucos chegam ao ponto de compreender um pouco melhor o que está a fazer aqui. Bom, sua pergunta então, como é que nós contribuímos à evolução? Porque não contribuímos com isso a partir do momento que a pessoa entende que há essa vida, há esse corpo, mas existe também algo além
e que este algo além é algo que pode ser verificado, pode ser estudado de uma forma científica. E que pode ajudar a evoluir também, não é? Ajuda, claro, porque a pessoa ela deixa de ter uma noção da sua vida separada. Limitada. As pessoas que falam muito de espiritualidade, obviamente não todas, não estou a generalizar, mas muitas delas, elas têm uma maneira de ver a vida como que eu tenho aqui a vida física e eu tenho o meu momento espiritual. Então elas vão à sua meditação, elas vão ao seu ritual, elas vão à sua oração, como se fossem duas coisas que são duas vidas, né? Duas personalidades. E ela diz, eu gosto do espiritual. Bom, nós não podemos gostar do espiritual, nós somos o espírito. Sim. Que estamos aqui num corpo físico. E esta vida física para nós é um desafio muito grande, porque nos dificulta muito a sentir e ter contato de fato com o nosso lado espiritual. Quando as pessoas compreendem os mecanismos, não é simplesmente ler um livro, é mais que isso, é ela ter a experiência e o nosso trabalho é tentar promover para que a pessoa tenha experiência por si própria. Então, isso ajuda na sua evolução totalmente. Claro, totalmente. Porque a sua maneira de ver o seu dia de hoje, o seu trabalho, seu marido, sua esposa, sua família, passa a ser completamente diferente. Porque passa a ser uma visão, que é uma visão que de fato ela vivencia, ela sabe, ela sente dentro dela, ela experimentou, muitas vezes através da experiência fora do corpo, mas outras vezes através de um recordo, de uma recordação de uma vida passada, né? Uma memória de uma vida passada. Então ela experimenta, ela vivencia que aquele momento é um instantezinho num tempo muito grande da sua evolução e que essa vida é algo temporário, todos nós sabemos disso, mas vivemos como se fôssemos eternos, não é? Então que existe um significado, existe algo para nós aprendermos. Então nesse sentido eu penso que ajuda. Não só a evolução humana, você me permite acrescentar uma coisa, César, não só a evolução humana, mas é a nossa intenção, nossa ambição é de também contribuir com a ciência. Claro. Porque nós temos hoje uma divisão muito grande. Claro. Porque são as pessoas que são os espirituais. E eu vim da ciência, eu vim da química para as artes. Perfeito. Então, compreendo perfeitamente. Pois, como todos nós temos uma formação e vimos para isso, mas o que é que o mundo científico hoje vê? São coisas separadas. E nós queremos construir uma ponte entre essas duas áreas, o espiritual e o científico. Para isso, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é sermos muito abertos para o lado espiritual e ensinarmos as pessoas a terem experiências em que elas saibam distinguir o que é uma imaginação do que é uma experiência real. E, ao mesmo tempo, ajudar a ciência a ver que isso pode ser estudado de uma maneira com os pés no chão, de uma maneira racional. E aí já entra o Wagner, que eu entrevistarei a seguir, com a parte mais com alguns dos experimentos prática, que ele vem a fazer, pronto, de alguns desses experimentos, mas existem muitos cientistas muito abertos para isso. Sim, seria incorreto, felizmente, seria incorreto dizer que há uma separação total. Nós estamos a falar da grande massa e nós ainda sofremos muito preconceito nessa área. Sim, e penso que, às vezes, algumas pessoas que exageram seus fenômenos acabam chamarem a atenção, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalham. E o que é que vos torna diferentes, Nancy, das outras academias ou das outras instituições ou práticas espirituais? Na sua opinião, o que é que vos torna diferentes? Olha, César, compartilhando consigo uma coisa pessoal. Sim, sim, pessoal. Porque eu, desde muito jovem, tinha essa sensação de que havia algo mais na vida além do que só isso. Para mim, era um pouco vazio a vida ser somente, pronto, vamos passar um fim de semana com a família e trabalho e tal. E é óbvio que tudo isso tem muito valor e vivo assim, não é? Tenho minha família, mas eu tinha a sensação que havia algo mais. E fui a muitos locais para procurar informação. Todos os locais que eu fui, eu encontrei pessoas maravilhosas. Em todos eu encontrei ensinamentos com muito boa intenção, mas em nenhum dos locais que eu fui, naquela época, já faz muito tempo, nenhum dos locais que eu fui eu encontrei alguém que tentasse explicar, ao invés de simplesmente afirmar. Porque afirmar, olha, nós não morremos, tá bem? Afirmar, existem seres muito iluminados que nos ajudam, tá bem, mas como ocorre essa ajuda? Como há a interação? Por que às vezes nós sentimos e por que não sentimos? Por que às vezes temos uma sensação de um arrepio ou vamos dormir e temos como se fosse um pesadelo e sentimos que aquilo não tem nada a ver conosco, com a nossa vida, alguma coisa infiltrou em nós? Como é que nós às vezes sentimos como temos um momento de expansão da nossa consciência e parece que nos elevamos ao cosmos e em outros momentos parece que tem um horror dentro de nós? Estamos mais densos. Estamos mais densos, mas muito mais do que
pior momento nosso. E vemos que há uma interferência energética. Pronto, tudo isso é estudado em todos esses lugares onde eu fui, mas muito mais pela afirmação e pela busca de soluções, que eu vou buscar aqui uma palavra pela falta de outra, soluções ritualísticas. Sim. Faça isso que isso se resolve. Do que compreender. Isso ocorre por isso, o mecanismo é esse, então a forma de tratar é tal. Então, por exemplo, a abordagem que eu encontrei aqui no nosso estudo, e pronto, eu segui como investigadora, faço minhas investigações e também como professora, mas a abordagem que eu encontrei foi muito mais uma abordagem de pensar assim, se o mecanismo que ocorre é X, então nós vamos combater de uma forma específica. Então, se eu estou a sentir uma coisa muito densa sobre mim, no sentido agora de falar de um aspecto negativo, uma energia ruim, uma coisa ruim que vem sobre mim, ao invés de simplesmente pensar, não é nada, ou sair para um passeio, ou tentar, não sei, respirar de uma forma específica, conectar com a natureza, ou conectar com a natureza, que são soluções. Sim, também. Quando há um problema pequeno, mas quando a coisa é muito séria, nós sabemos que busca-se essas soluções, daqui a pouco aquilo volta à mente, a pessoa continua poluindo. Ou pode ficar agarrada ainda a pessoa. E pode ficar agarrada, e às vezes por muito tempo. Então, quando nós compreendemos que o mecanismo é um acoplamento de energias, nós podemos ensinar a pessoa a sentir sua energia, sentir esse acoplamento e trabalhar diretamente com isso. Para o meu estilo, eu gosto muito mais dessa coisa direta, menos de explicações que eu não consigo entender os porquês transcendentes, e explicações mais diretas. Contudo, olha que coisa engraçada que eu encontrei aí, e por isso fiquei cá, não é? Que as explicações são muito pé no chão, são muito objetivas, mas ao mesmo tempo são justamente para quê? Para que nós possamos manifestar além desse corpo, possamos ver a nós em outra vida, possamos ver aonde é que estão os guias espirituais, a multidimensionalidade completa. Então eu gostei muito, porque para mim é o que é mais espiritual possível, que é nós vivermos verdadeiramente como espíritos, mas ao mesmo tempo buscando explicações racionais e cada um vendo qual é o limite da sua própria percepção, não é? Então dessa forma eu gosto muito desse trabalho. Então dessa forma vocês no fundo trazem a parte prática para a espiritualidade, naquilo que eu, resumindo para as pessoas que nos estão a ver e ouvir, vocês trazem a parte prática, não é? Para a espiritualidade de forma que as pessoas possam aplicar na vida diária e também possam compreender o que é que estão a criar, o que é que estão a vivenciar e como é que podem modificar isso. Exatamente. Exatamente. E que resultados positivos é que vocês têm obtido com doenças difíceis como o cancro, o AIDS ou doenças incuráveis? Vocês têm obtido alguns resultados com pessoas nesse estado? É assim, quando nós pensamos em qualquer resultado no sentido de cura, algumas vezes acontece. Assim como acontecem curas que são inexplicáveis na medicina de modo geral, milagrosas, e não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha buscado algo espiritual por razões diversas. Às vezes ela uma alimentação diferente, às vezes ela ter maior harmonia consigo própria e leva a isso. Então eu posso dizer efetivamente que alguns casos ocorreram da pessoa trabalhar com energia, compreender-se melhor e ter uma melhora efetiva e às vezes até uma remissão completa do problema. Contudo, eu devo dizer que esse não é o objetivo do nosso trabalho. O que sim é o objetivo, e isso sim eu posso afirmar que a grande maioria, se não todos, para não ser aqui muito exagerada, quem sabe, não é? Porque não podemos afirmar nada assim de forma absoluta, mas eu posso dizer que todos que eu observei, essa compreensão do que é a vida e a morte, do que há depois da morte, porque as coisas acontecem para nós, nem sempre temos a resposta, mas começamos a ter uma compreensão do que está além. Então, nesse sentido, há uma paz, porque se a pessoa está em paz com sua vida, está em paz com o que virá depois, claro, ela terá uma situação mais positiva para enfrentar o seu problema. Até pode mudar a sua energia. Pode até, exato, e por isso que às vezes cura-se. Pode haver uma transmutação, não é? Uma transformação dessa mesma energia intensa. Essa é a ideia. Exato. E essa é, no fundo, também o vosso objetivo. É o nosso objetivo. E o que nós vemos, perdão, se não faz mal. É o nosso objetivo e o que nós vemos com os cursos, principalmente com o curso de desenvolvimento da consciência. Porque ele dá uma visão muito completa de toda essa realidade que eu estou a falar. A realidade multidimensional. Perdão. Essa realidade, da vida física e das outras dimensões e como tudo isso se encaixa e como é que nós nos conectamos a um corpo físico, essa compreensão faz com que as pessoas mudem.
Então é muito incomum de encontrar alguém que faz esse curso completo e ela não mudou nada, porque muda a forma de ver a vida. Muitos de nós temos conhecimento da espiritualidade, mas temos pontos, e é por isso que eu adoro o curso, que é o curso de desenvolvimento da consciência. Nós chamamos de CDP. Por que eu Portanto, adoro o curso de desenvolvimento da consciência. Eu quero falar muito, falo rápido, né? Mas... Não, eu tenho de vez em quando tenho que fazer um resumo que é para as pessoas entenderem tudo, não perderem nada. Que bom que o César está aqui para ajudar. Mas é assim, o que eu gosto muito desse curso, para mim funcionou assim, mas é o maior relato que nós vemos das pessoas, que ele ajuda a juntar os pontos. Porque uma pessoa muitas vezes conhece sobre, por exemplo, uma cura com as mãos ou com energia, ou sabe um pouco sobre a viagem astral, ou sabe um pouco sobre mediunidade, ou sabe... Só que esses pontos, ela não vê qual é a conexão, mas existe uma conexão completa. Como nós somos seres completos e um problema da nossa enfermidade, do nosso corpo, pois tem a ver com a nossa genética, tem a ver com o ambiente, mas tem a ver com a nossa emoção, e também tem a ver com outras vidas, tem a ver com tanta coisa. E com as influências energéticas que recebemos, só vamos poder ter uma compreensão global nossa quando virmos sobre todos esses ângulos. Então eu penso que essa forma de juntar todas as informações contribui muito para nós compreendermos melhor nós próprios. E com isso poder evoluir e compreender os outros. Claro. A Nancy é autora do livro Estado Vibracional, Pesquisas, Técnicas e Aplicações. Quer explicar um pouco o tema, as técnicas e, claro, as pessoas vão querer saber as aplicações práticas, não é? Para poderem usar na sua vida diária. Perfeitíssimo. Eu vou explicar o que é o estado vibracional. Penso que muitos que estão a nos ouvir não necessariamente sabem o que é esse termo. Muitas vezes, quando nós estamos numa condição mais relaxada, ou existe um processo específico na nossa energia, quer seja porque há uma soltura maior do nosso campo energético, ou certa aproximação, ou estamos prestes a sair do corpo, ou uma pessoa numa meditação muito profunda, a sua energia como que se ativa. Às vezes ocorre de nós termos como uma sensação de uma vibração muito intensa dentro do corpo. Tão intensa que às vezes parece que até faz barulho na cabeça. E não é um choquezinho, não é? É uma vibração mesmo forte. Algumas pessoas até se assustam com aquilo. Mas não está a falar da saída do corpo astral, tá? Não estou a falar, é uma coisa que normalmente antecede. Então, uma sensação que antecede. Não somente a saída do corpo astral, como diferentes casos, como eu falei, um relaxamento profundo e tal. Mas, na maioria das vezes, está relacionada com a saída do corpo para o ambiente astral. Por quê? Porque nesse momento, como começa a haver um desencaixe do corpo físico com o corpo não físico, esse desencaixe começa a mudar a estrutura do nosso corpo energético. Então dá essa sensação de vibração, e isso é muito positivo, porque naquele momento é como se ativasse todos os chakras. E nós não estamos a falar de 5 ou 6 ou 7, porque estamos a falar deles todos na totalidade, que são muitíssimos, não há uma contagem, mas, por exemplo, no meu livro eu estudo 12 deles, que são 12 os maias também mais fáceis de compreender e que muitas vezes nas nossas sessões individuais, com medições energéticas com as pessoas e para ajudá-las a desenvolver, desbloquear, nós verificamos que esses são os chakras que mais são possíveis de perceber e estudar. Não é? Então pronto, baseado nisso, é com isso que eu falo. Então esse estado vibracional é um ápice dessa soltura energética e ativação. Bom, quando a pessoa chega a isso, mostra que naquele momento não tem nenhum grande bloqueio ou impedimento e a energia dela está de uma forma mais saudável, pelo menos naquele instante. Então o que é que nós criamos? Uma técnica para levar a pessoa a isto, porque isso ocorre de modo espontâneo. Para levar àquele estado. Ao estado vibracional. E com certeza muitos dos que estão a nos ouvir vão pensar, mas senti isso uma vez quando eu tinha 14 anos de idade, na casa de alguém. De forma espontânea. De forma espontânea. A maioria das vezes ocorre de forma espontânea. Então, criamos uma técnica que o nome é um pouco esquisito, mas é Oscilação Longitudinal Voluntária de Energias, nós chamamos de OLV, que é o acrônimo, pronto. Então essa técnica nada mais é do que a pessoa criar um certo tipo de onda energética no seu corpo. A tal oscilação voluntária. Pela sua vontade, pronto, e a oscilação justamente diz ondas conscientes, constantes, então fazemos ciclos, até que começa a harmonizar a energia de todos os chakras, estabelecer desbloqueios, ativar alguns chakras, e as sensações vão variar muito de pessoa para pessoa. Dependendo dos bloqueios que ela tem nos seus Dependendo chakras. dos bloqueios, do quanto ela consiga mobilizar a sua energia, mas sempre há algum benefício. E à medida que ela vai harmonizando, limpando, aquilo vai levando àquele estado que promove uma ressonância de todos os seus chakras e ocorre esse estado vibracional. Para que isso serve?
serve demais. É isso que as pessoas também Eu uso estão isso curiosas, estão curiosas. Eu uso isso demais, já usei demais. Vou contar aqui para vocês alguns casos, porque mesmo hoje em dia essa é a técnica que eu mais utilizo. Obviamente uma pessoa para controlar, ela tem de treinar. Hoje em dia eu já não treino mais, porque afinal estou a trabalhar com isso há 25 anos. Então já não é mais um treinar, senão que utilizar a técnica quando necessário. Mas eu tive experiências, por exemplo, de ir a locais onde ocorre uma impregnação energética muito negativa. Por exemplo, vou contar um caso. Sim. Acho que temos tempo para contar uma história. Conta. Uma vez nós fomos aonde havia as Torres Gêmeas. E, obviamente, Nova York, depois do acidente, foi pouco depois, eu creio que mais ou menos um ano e meio depois, do ataque terrorista, aquela situação tristíssima. Nós não sabíamos, estávamos Wagner e eu, e não sabíamos que ia parar naquele lugar. Vimos uma direção, uma morada que queríamos ir comprar algo, e saímos do metrô, estávamos bem adiante. Então já estávamos ali, vamos olhar, vamos visitar, vamos sentir energia. E foi uma tristeza tão grande, que eu naquele momento pensei, nós usamos indevidamente a palavra tristeza. Porque nós falamos assim, estou triste porque não consegui tal coisa, estou triste porque perdi tal coisa. Não, porque nada disso para nós é tristeza. Tristeza é aquilo que eu senti ali. Claro. E aquela aquilo, densidade, profundidade e num tamanho, pronto. E eu não estive a tentar fazer uma conexão imediata. Claro. Eu nada mais que queria fazer uma inspeção suave, porque eu já imaginava. Claro. Contudo, aquilo foi fortíssimo para mim. E eu então, dali 2, 3 minutos, pronto, propus ao Wagner, vamos, porque já está. Fomos, entrei no metrô, com aquilo tudo. Com aquele peso, com aquela carga. Aquela carga. E eu pensei, eu tenho que tirar isso de dentro de mim, porque eu não ajudo nada nem ninguém com isso. Claro. Eu, pelo contrário, faço-me pior e levo isso para outros lugares, para onde eu vou. Arrasto isso comigo. Então, fui botar em prática justo esta técnica. E eu fiquei maravilhada com a técnica, como já havia ficado tanto tempo na minha vida, tantas vezes. Porque comecei a mover, 1, 2, daqui a pouco, de 100 a 0. Senti, e a energia que estava ali intrusiva, impregnada, foi de um só. Sim, porque aquela aura era forte, era expandida e envolvia aquela região e aquelas pessoas. Claro, e a limpeza foi de um tamanho que para mim eu pensei, puxa vida, uma pessoa que não saiba isso e seja sensível, como é que ela consegue viver? Como uma pessoa consegue, sensível, viver se ela não souber trabalhar de fato com energia? Fica doente. Fica doente e já começa a confundir o que são emoções suas com emoções de outras. E eu sou muito grata por ter conhecido essa técnica. Vou contar outra história, pode? Vou entretê-los com a história. Eu não sei quanto tempo é que já temos de entrevista, mas ainda mais um bocadinho. Um bocadinho. Mas essa outra história é interessante porque leva a uma outra investigação que eu estou a fazer. Okay. Que quando eu era... Na minha infância, eu tive muitas experiências de sair do corpo, tive muitas experiências de sentir presenças intangíveis. Eu ia fazer essa pergunta a seguir, mas pode continuar. Pois que eu vou introduzir como história interessante. Sim. Então, e essas experiências todas que eu tinha, de sentir essas presenças, não me causavam medo, me causavam incompreensão, me confundiam um bocado. Eu até fiz uma palestra no TEDx, chama-se TEDx ou TEDx, cá em Portugal? Acho que é TEDx. TEDx, pronto. Então, fiz inclusive uma palestra no TEDx, em que eu contei um caso meu, e não vou repetir cá, porque está lá, quem quiser ouvir está com legenda, está em inglês, mas tem legenda. Ou subtitulado, como é que nós falamos? Sim, legendas. Legendas. Está perfeito. Se eu falar alguma coisa muito louca, já me interrompe. Eu estou com os idiomas tudo embaralhados na minha cabeça, que acabamos de chegar de viagem. De Califórnia. 2 meses e meio fora, pois. Então, o que acontece? Que aquilo nunca me causou medo, até um determinado momento em que mudamos de residência, e ali as energias eram muito negativas, muito diferentes de onde eu vivia antes. Na verdade, mudamos de cidade. E eu, então, com as minhas experiências, passei a ter experiências muito amedrontadoras. E eu me despertava no meio da noite, totalmente paralisada, de medo, e sentia uma presença aqui, outra aqui, às vezes falavam no meu ouvido e eu me assustava. Pronto. E isso, outras pessoas na minha família são sensíveis, mas eu acredito que eu era mais sensível, estava mais vulnerável àquilo, não sei por que razão, aquilo eu sentia mais. E às vezes ocorriam até alguns fenômenos na casa, de alguma coisa se mover,
um aparelho que ligava, e eu Fenômenos sabia paranormais. fenômenos paranormais, ou esses fenômenos que se chamam de efeitos, causam efeitos no ambiente físico. Claro que existe muito exagero sobre isso, mas claro que Mas também há existe coisas também reais, coisas claro. que são reais. E eu não compreendia nada daquilo, e muitas vezes via tudo aquilo e tinha muito medo. E quando cresci, comecei a buscar entender sobre isso, baseado na experiência minha, que eu contei no TEDx, que foi uma experiência confirmada, fora do corpo, que para mim eu achava que não era nada, que era um sonho diferente, mas até que ocorreram coisas que eu já não podia mais explicar como sonho. E estas outras experiências em que eu tive muito medo, quando eu decidi estudar sobre a consciência humana, a evolução, tudo isso que César me perguntou cai para mim é um tema especial. Quando eu decidi estudar tudo isso, eu pensei, eu quero começar a compreender mais isso, ajudar a investigar para ampliar o conhecimento, mas quero trabalhar com crianças, porque o medo que eu passei, nenhuma criança deveria passar. Porque fica-se traumatizado. Aonde encaixa com a ouve que eu estava ali contar. Eu cresci uma moça muito medrosa, uma rapariga que tinha medo. Porque eu tinha 22 anos, eu tinha de dormir com a luz acesa. Porque eu sentia muitas coisas. Pronto, comecei a estudar sobre tudo isso, não é? muito sensitiva. E provavelmente também mediunidade. E com alguma mediunidade, nunca tive nenhum fenômeno de manifestação, mas essa própria condição de sentir essas presenças sutis é um tipo de mediunidade, porque embora não estamos canalizando, estamos de alguma forma estamos receptivos. Então eu tinha tudo isso. O que acontece eu, quando comecei a estudar sobre técnicas de energia dessa forma, nenhum dos lugares que eu fui me ajudou. Eu gostava muito. Então, compre um cristal. Pronto, eu adorava, tinha os cristais, até hoje tenho. Mas eles não me fizeram mudar de verdade por dentro. Então, quando eu aprendi essa técnica, que é a que eu depois formalizei, escrevi um livro a respeito, fiz muita investigação. Era uma técnica sem investigação sobre ela, uma coisa que vem de muitas gerações, de um autor para outro. Então eu criei essa formalização que está no livro Estado Vibracional. Mas eu tinha esse medo todo, pensava que era um medo meu psicológico, emocional, algum trauma. Quando eu comecei a fazer essa técnica, pois foi questão de fazer pouquíssimas vezes. Aquilo me deu uma força, porque eu comecei a compreender que o meu medo eram aquelas energias que vinham de fora. E o medo foi-se assim. Claro. E até hoje, pronto, eu posso sentir alguma coisa ruim, que é amedrontadora, mas eu sei enfrentá-la. Já não é uma coisa que me impossibilita. Então, mas levou isso para as crianças também, não foi? Claro. Ele trabalha com as crianças e era essa a última pergunta que eu lhe ia fazer, e agora vamos ser mais breves. Vamos ser mais breves, porque eu sei que trabalha com as crianças, não é? E ajuda as crianças de alguma maneira, de forma a que elas possam também no futuro não ter traumas, e compreenderem um pouco essa sensibilidade tão expandida que eles têm, que o meu filho é assim, ele olha para uma pessoa e sente tudo e vê tudo. E é difícil. Portanto, mas nós, como lhe damos uma educação espiritual, ele já compreende. Já compreende. Olha, estou a sentir isto, estou a sentir aquilo, já sabe com o que é que está a lidar. Às vezes, não é? Sim. Porque o mundo espiritual é muito complexo. É muito complexo. Há muitas dimensões. Estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender. Qualquer pessoa que estude isso sabe que nós temos mais dúvidas que respostas. É meu caso. É verdade, é sempre mais dúvidas. Mas como é que trabalha com as crianças e como é que as ajuda a compreenderem e a melhorarem o seu estado ou até a protegerem-se? O que eu normalmente faço é estudar a criança, conversar, entender, para ajudar os pais a compreender o que é uma experiência sensitiva como essa e como podemos ajudar a criança e o que é um processo normal, porque os pais não sabem distinguir. Então chega uma criança e diz, olha, eu sinto alguém que me toca de noite, eu tenho alguém debaixo da minha cama. É uma fantasia, é uma invenção, é um medo que o coleguinha colocou na criança, sim. Ou é uma coisa real. Então nós temos que buscar parâmetros para poder distinguir isso, para ajudar psicólogos, psiquiatras, pais, educadores. E o meu trabalho que eu estou fazendo no momento é uma investigação sobre isso. Eu já concluí a primeira fase da minha investigação. Entrevistei pessoas de 14 países diferentes. Então eu tenho um universo grande. Fantástico, né? Porque eu não queria escrever um livro, obrigada, e é um desafio muito grande, porque algumas dessas entrevistas são 2 horas e meia. Mas eu não queria escrever um livro e ajudar as pessoas baseado só em minha experiência. Minha experiência ela é grande, tem muitos pontos em comuns com outros, mas não é verdade que sejam todos iguais. Então, justamente por isso, eu quero, meu trabalho é esclarecer nesse ponto. E desejo muito ter esse livro escrito quanto antes. Vou trabalhar para isso. Nós vamos esperar por este livro da Nancy Trivelato e cá estaremos certamente para revelar
as suas práticas, não é? Que tanto ajudarão certamente as crianças mais sensíveis, mais sensitivas e algumas delas até com mediunidade, que ainda não sabem lidar com essas, digamos, com essas sensibilidades e com essas percepções extrasensoriais. E Nancy, foi um prazer enorme estar aqui consigo. Obrigada, foi um grande Nós prazer. estaríamos aqui o dia todo podíamos a falar 2 horas. sobre estes temas. Mas foi um enorme prazer. Muito obrigado por nos receberem aqui também. Muito Agora, obrigada. claro, vou continuar a entrevista com o Wagner. O Wagner Allegretti é engenheiro elétrico especializado nas áreas de geração de energia, equipamentos médicos e desenvolvimento de softwares. Durante a infância teve experiências fora do corpo que o motivaram a fazer pesquisas nas áreas da consciência, especializando-se em bioenergia e fenómenos parapsíquicos. Em 1985, tornou-se professor dos estudos da consciência e experiências fora do corpo. Participou também na fundação da IAAC, onde foi presidente e impulsionador da criação deste campus de pesquisa em Portugal, mais propriamente aqui na zona de Évora. É companheiro da Nancy Trivelato e estamos agora a entrevistá-lo. Wagner, obrigado por esta entrevista. Obrigado. Mais uma vez obrigado por estar prazer. aqui neste sítio magnífico que é o vosso campus de pesquisa, que ajudou também a construir. Exato. O Wagner participou na fundação desta academia, onde foi presidente, e também na construção deste campus. Porquê Portugal? Por uma série de motivos, dentre eles algumas sincronicidades muito interessantes. Então, muitas vezes conseguimos sentir quando existem forças espirituais, extrafísicas, que já apontavam nessa direção. Nós estávamos Estava do Alentejo, neste do Alentejo e Portugal também, não é? Porque nós estávamos nessa época vivendo em Londres, Nancy e eu já tínhamos vivido nos Estados Unidos, e tínhamos naquele momento vários grupos de pessoas em vários locais diferentes pelo mundo, várias cidades, e na verdade foi aqui que nasceu a iniciativa de um grupo de pessoas, nossos voluntários. Na época nós nos cotizamos, cada um colocou um pouquinho do seu próprio dinheiro para comprar esse terreno. Na verdade vimos, como eu dizia, uma série de situações que apontavam realmente para cá. Então, muitas vezes, dentro dos meus próprios estudos de retrocognição, penso, será que nós temos aqui, então, alguma, vamos dizer, alguma vida passada nossa, que nos permite agora uma continuidade? Claro. Mas um dos motivos grandes é que havia e ainda há, em Portugal, um interesse, uma abertura muito grande para esses assuntos. Maiores, na verdade, do que nós tínhamos visto em Londres, onde nós vivíamos, e em vários outros lugares. Então, foi uma série de confluências, todas convergindo. E Tal como os templários que vieram para Portugal. Exatamente, exatamente. Muito bem. E a jovem, tal como a Nancy, teve experiências fora do corpo que o levaram a especializar-se em bioenergia e fenómenos parapsíquicos. Que experiências foram essas? Eu até gostava de ter perguntado isto à Nancy, mas como nós tínhamos tanta coisa para falar, eu não lhe roubei aquelas experiências parapsíquicas. São interessantes. São tão interessantes. Mas numa próxima vez, certamente, nós iremos falar nisso. Quais foram as suas experiências e de que forma é que o marcaram? Na verdade, eu vim de uma família que não tinha absolutamente nenhuma espécie de tradição, conhecimento nesse sentido, e mais ou menos entre meus 9 ou 10 anos de idade, eu comecei a ter as chamadas experiências fora do corpo, projeção astral, e começaram de forma espontânea, sem nenhum tipo de conhecimento. Sim, assim. Na verdade, começaram com os chamados sonhos lúcidos. Eu sempre fui de sonhar muito e lembrar dos meus sonhos pela manhã, tinha uma espécie de uma inclinação natural, uma memória muito especial, sintonizada para aquilo. Então, lembrava de vários sonhos pela manhã, meus sonhos eram muito interessantes, com coloridos, com início, meio e fim, até que um dia, neste fluxo, eu lembrei que tive um sonho, na verdade, enquanto ocorria, e que as coisas não eram nada lógicas, eram irreais, muito surrealistas. Eu pensei, isso não pode ser a verdade. Pensei, então eu devo estar sonhando. Se estou sonhando, eu posso então me despertar e vai ser na minha cama. Então me lembro que eu me concentrei e de repente abri os olhos na minha cama, provando que eu estava sonhando e tive lucidez disso. Naqueles dias, aquelas noites a seguir, continuei tendo esse tipo de despertar no meio de um sonho e eu aprendi que eu poderia controlar os meus sonhos. Mudar as imagens, o contexto, colocar pessoas, tirar pessoas. Eu comecei a brincar com aquela realidade virtual. Você já controlou natural do sonho, né? Exatamente, que muitos anos depois eu vinha saber então que se chamava então de sonho lúcido. Uma vez então aconteceu que no meio de um destes sonhos lúcidos, sabendo que estava sonhando, quando eu fiz aquele esforço para me despertar, na verdade eu me despertei flutuando mais elevado acima do meu próprio corpo. E teve consciência e viu isso? Exato. Então eu pensei, puxa, mas aqui é alguma coisa diferente, porque eu vi meu próprio corpo embaixo, dormindo deitado, o meu irmão na cama ao lado
E tudo era muitíssimo mais real do que aqueles sonhos estranhos, né, muito fantasiosos. A partir desta noite, claro, não todas as noites, comecei a adquirir alguma espécie de controle sobre as minhas projeções. Então comecei a ter sonhos em que eu conseguia passar através da parede, voar. Lembro de uma vez que eu fui até a rua. É extraordinário. Nossa, É das melhores coisas que pode haver na vida de uma pessoa. A verdadeira terapia, na verdade, quando se tem estes sonhos. Sente essa liberdade, não é? E uma coisa que eu vi que foi muito interessante, que numa destas vezes eu fui até projetado fora do corpo, eu fui até a calçada, a rua na frente da minha casa, um pouco à esquerda, havia um ponto de autocarro, as pessoas esperando para ir trabalhar. Vi isso fora do corpo. Voltei para o corpo. E então fui fisicamente, ainda de pijama, à porta, ao portão de casa. Verificar. E era exatamente a mesma cena, com as mesmas pessoas, vestidas do mesmíssimo jeito. Então eu vi que aquilo era uma confirmação de o que eu estava experimentando. Então era algo fora do corpo, real. E voltava. Como eu não sabia como provocar essas experiências, eu fazia, era toda noite, tentava simplesmente repetir, fazer uma saturação mental, algo que depois, mais à frente, descobri que era uma forma, vamos dizer, uma variação de uma técnica de auto-hipnose, mas não conhecia nada mais sobre isso. Passei tendo minhas experiências pouco a pouco, espontaneamente, ao longo de uma parte da minha juventude, até que mais ou menos em 1980, comecei a comprar livros sobre o assunto. E aí comecei a ver, então, que existiam muitos autores e técnicas, e na primeira vez que eu apliquei uma técnica de um desses livros, em questão talvez de 3, 4 minutos, eu me vi fora do corpo. Primeira vez que eu conseguia sair de uma maneira provocada, projeção astral mesmo. E claro que a partir daí continuei tendo muitas experiências. Agora, nesse meio tempo todo, em paralelo com essas experiências todas fora do corpo, que tive muitas, mesmo sendo espontaneamente no princípio, eu sempre tive um interesse muito grande por ciência. Eu sempre fui daquele garoto que era o cientista maluco, sabe? Que tinha um kit de química. Como eu tinha o meu próprio laboratório. E eu tinha exatamente o meu próprio laboratório, com tubos de ensaio, reagentes. Eu tinha máquinas que desmontava, remontava, inventava. Os alquimistas, né? Exatamente. Então era um meio inventor, e claro que muitas vezes meu laboratório, talvez como no seu caso também, no fundo da minha casa, às vezes era o ponto de encontro da turma toda, dos amigos do bairro, porque eu sempre aprontava uma. Mas o que aconteceu? No meio desse tempo todo, por um lado, o lado mais experimental, experiencial, espiritual, e esse sempre interesse pela ciência, sempre quis ser um cientista. Presente, claro. Sempre presente. E nunca vi nenhuma espécie de conflito em uma coisa ou outra. Porque não há? Não há. Na cabeça de muita gente, muitas vezes há. Entrei em engenharia, comecei a estudar e comecei a pensar o que nós podemos fazer para comprovar essas experiências. Daí ter entrado então, começado os seus estudos no campo da bioenergia. Exatamente. A princípio não entendia nada sobre bioenergia, mas sentia o estado vibracional, aquela vibração muito forte, muito poderosa, às vezes mesmo espontânea, ao sair do corpo, que depois aprendi a provocar. Então, ao ler os livros e conhecer outras pessoas, comecei a ver que nós somos capazes de absorver energias para sempre da natureza, somos capazes de transmitir energias para ajudar pessoas, setores. Exatamente, e limpar as energias do ambiente. Então pensei bem, o que nós podemos fazer para detectar essa energia? Então desenvolvi uma série de instrumentos, uma série de máquinas. Já lá iremos. Naquela oportunidade mesmo, com ali o acesso a laboratórios da universidade, tentei várias daquelas máquinas que existiam, por exemplo, contador Geiger, magnetômetros, tudo que já existia inventado, e nenhum deles, na verdade, chegava até lá. Mas sempre tive... Exato. Quer dizer, não existia, talvez ainda não exista, naquela altura, uma maneira mais objetiva, mas sempre entendi que as pessoas que nunca tiveram as experiências que nós tivemos, que alguns dos nossos ouvintes também tiveram, claro que fica muito difícil simplesmente acreditar por acreditar. Sem vivenciar é difícil. Eu não preciso destas provas para mim, mas entendo a importância de trazer para a ciência, para o conhecimento humano, algumas evidências. Mesmo que não sejam as provas definitivas, porque não existe verdade absoluta, mas alguma coisa que possa confirmar, embasar até certo ponto, pelo menos para criar maior interesse das pessoas. E é também autor do livro Retrocognições, uma referência no tema da lembrança das vidas passadas. De que forma é que esse livro pode ajudar os leitores ou os vossos estudantes a relembrarem as suas vidas passadas e obterem resultados positivos através disso? É uma forma de aumentarmos ou termos uma outra abordagem sobre isso que nós chamamos de autoconhecimento. Nós temos um acesso muito pequeno à nossa memória, mesmo a memória física desta vida. E por que acha que nós temos esse pequeno acesso?
Na verdade, acho que ainda é um resultado de uma limitação evolutiva nossa. Somos uma espécie, somos um tipo de consciência ainda num processo de evolução. Acredito também, pela própria experiência, que a maioria de nós não tem, na verdade, maturidade suficiente para enfrentar todas as memórias de tudo que nós já fizemos. Seria muito difícil. Paixões antigas, sofrimentos passados. Uma pessoa que nós já matamos e está à nossa frente e é a nossa amiga. Exato. Agora, não é? Então, eu costumo dizer... Ou inimiga. Exato, e costumo dizer, se a vida de hoje, com todas as suas limitações, costuma ser muitas vezes já muito, demais para muita gente. Complexa. Então as pessoas muitas vezes têm que se medicar ou se alcoolizam, usam tantos mecanismos para fugir dessa realidade. Imagina então se nós somarmos com todos os desafios e memórias, nem sempre tão boas, algumas boas, mas claro que no passado éramos ainda menos maduros e menos evoluídos do que hoje. Então há uma tendência de várias das nossas experiências serem muito impactantes. Mas também, como eu disse, é uma limitação, na verdade, evolutiva nossa, mas se pode treinar. Nossa própria capacidade de rememoração, existem técnicas específicas e, claro, é sempre bom dizer que nenhuma técnica é infalível, nenhuma técnica é perfeita. Portanto, nesse livro, o Wagner transmite várias técnicas para que as pessoas possam relembrar-se das vidas passadas. Exato. Mas ao lembrar-se dessas vidas passadas, desculpe, ao lembrar-se, para as pessoas entenderem, ao lembrar-se, por exemplo, imagino que eu estou a ler o livro, estou-me a lembrar, estou a usar as técnicas e de repente lembro de uma memória difícil, traumática, que me traumatizou no passado. Como é que eu vou lidar com isso? De que forma é que eu posso ser ajudado? Através desse livro. Muitas vezes uma memória, mesmo que seja traumática, ela às vezes acaba sendo o menor dos males. Porque às vezes, apesar de um pequeno trauma, ela vai explicar por que temos certos comportamentos, fobias e tendências. Então, mesmo que haja uma fase um pouco mais, vamos dizer, difícil, às vezes um problema ele é solucionado em definitivo. Ou seja, ela vem para curar, para ser curada também. Exato. E como nós falamos muito em guias espirituais, mentores, amparadores, muitas vezes eles nos ajudam a recuperar aquelas memórias que sejam as que nós possamos lidar, trabalhar neste momento, e muitas vezes aquelas que seriam as mais importantes na resolução de certos problemas específicos. Agora, do presente. Do presente. Mas veja uma coisa das mais importantes, dentro dessas utilidades ou benefícios, mais na verdade do que um fim terapêutico, acho que a retrocognição tem muito mais uma função evolutiva. Claro. Então, despertar da consciência. Despertar a consciência e até no sentido que se fala muito da lembrança de vidas passadas, mas quase nunca se fala da lembrança do nosso período entre vidas. Porque é no último período entre vidas, entre a última e esta, é que há muito trabalho. Em que nós nos preparamos, estudamos, nos treinamos para esta vida. Então, quer dizer, a essência disso que nós chamamos de missão de vida, plano de vida, está justamente nisto. Então, quantas pessoas vêm aqui entre vidas? Quantas pessoas estão aqui hoje e, na verdade, elas não sabem para quê? Então, se nós tivermos uma retrocognição deste último período entre vidas, vamos saber muito melhor por que estamos aqui hoje, por que nesta família, neste país, neste contexto, por que nessa profissão, e mais importante, estou no rumo, no mapa, pré-traçado, inclusive, muitas vezes por nós mesmos. Estou na minha missão de vida. Estou na missão de vida. E só para colocar aqui como uma coisa interessante, é o que se vê muitas vezes quando as pessoas têm as chamadas experiências de quase morte. Então saem, tem uma expansão da consciência e muitas vezes entendem que não estavam fazendo nada como estava programado. Voltam ao corpo e reformulam reperspectivam completamente sua vida porque estavam fora de um certo rumo mais ou menos traçado. Então uma lembrança do nosso último período entre vidas nos permite, entre outras coisas, ter uma ideia melhor da nossa missão de vida. Agora, o que é importante dessas experiências todas, inclusive da experiência fora do corpo, é que a pessoa amadurece. Da mesma maneira que na experiência de quase morte, a pessoa tem uma noção de que ela é mais do que o corpo físico, de que ela não precisa ter tantos medos, de que existe, na verdade, uma base, um fundamento muito firme para isso tudo. As pessoas se tornam mais éticas, mais corretas. Então, tudo isso vem, ou pode vir, das retrocognições, das experiências fora do corpo. Muito bem, e relativamente aos transdutores de bioenergia, que você começou a trabalhar neles, não é? A desenvolver esses aparelhos ou esses instrumentos, quer-nos explicar um pouco o que é que são os transdutores de bioenergia? Sim. Primeiro, talvez dizer que transdutor é o nome da física, o nome da engenharia, para qualquer tipo de dispositivo que converta um tipo de energia em outra, ou que registre variações de um tipo de energia, transformando em variações de outro tipo de energia. É o que faz o microfone. Das frequências?
Não Ou só frequências, energias em geral. Por exemplo, o microfone transforma a energia sonora mecânica em energia elétrica, ou na variação de energia elétrica. Um sinal. E depois, então, um alto-falante, um speaker, uma coluna vai fazer justamente o oposto. O oposto, claro. Então, o que eu pensava, como dizia, estava tentando um magnetômetro e um contador Geiger e tantas coisas. Para provar os tais fenómenos, não é? E a bioenergia em primeiro lugar. Então eu pensei que será que eu conseguiria desenvolver alguma espécie de dispositivo que ao ser submetido à bioenergia ele pudesse emitir um sinal elétrico que pudesse ser detectado. Detectável. Então, como não conseguia muitos resultados com aquelas maneiras mais, vamos dizer, mecânicas, eletromecânicas, pensei, bem, talvez então a saída esteja pelo lado da vida. O corpo físico, a vida, qualquer ser vivo, já é um transdutor dessa bioenergia, natural. ou prana, ou chi, orgônio, fluido vital, e a lista vai aí para algumas dezenas, talvez uma centena. Então eu usei, na verdade, um gel de proteína, colágeno, que é a gelatina que nós comemos, mas comprei em grau farmacêutico puro, e coloquei eletrodos dentro daquela substância e vi que ao transmitir energias, variava a resistência elétrica daquele meio. Porque o meu objetivo todo, maior, não era só provar que essa bioenergia existe, que ela é objetiva, que não precisa só nós estarmos dependentes do testemunho de alguém que seria tomado como subjetivo, mas também eu queria entender como que nós, como consciências, como é que nós nos conectamos ao cérebro físico, como é que nós podemos controlar um corpo como este. Por que isso? Se eu volto às minhas experiências, ao sair do meu corpo, sair projetado, eu me via como pessoa fora. A mesma memória, consciência, senso de identidade e meu corpo vazio. Meu corpo inerte sobre a cama. É um robô, um androide que está vazio do seu controlador. E ao voltar para dentro do corpo, reassumimos o controle do corpo. Então, como que a consciência exerce esse controle sobre o cérebro físico? Então, na própria, vamos dizer, no próprio progresso dessa investigação, e claro, muito ocupado com cursos, sempre viajando pelo mundo todo, fui observando várias técnicas novas, dentre elas a ressonância magnética. E depois, claro, veio a ressonância magnética funcional, de que mais do que dar simplesmente uma imagem anatômica do cérebro, se existe um tumor, se existe um aneurisma, a variedade, a função funcional, mostra que áreas do cérebro estão ativas com certas tarefas que são dadas. Então eu pensei, o que vai acontecer com o cérebro humano quando eu faço um procedimento de irradiar energia, ou de absorver, ou fazendo o estado vibracional? E obteve resultados nessa leitura? Muito interessantes. E tenho vídeos que depois nós podemos até compartilhar. Então, quando eu fazia a técnica da OLV e entrava no estado vibracional, o cérebro todo acendia com várias áreas, muito mais do que ativando-se, e muito mais do que nas atividades nossas comuns, inclusive mais do que um movimento físico, que é algo tão objetivo. Mas o que aconteceu de interessante é que apareceram sinais, chamado sinal bold, para aqueles que são mais técnicos, fora da cabeça. E não deveria acontecer porque na técnica bold, ou a ressonância funcional, a máquina toda está sintonizada para mudanças na hemoglobina, que passa então do estado oxigenado para rico em dióxido de carbono. Isso muda certas propriedades, então mostra que áreas que estão ativas. Então, claro que a primeira hipótese foi, bem, movimento, alguma interferência, porque não poderia aparecer imagens fora da cabeça. Repetimos a mesma coisa, e não era movimento, não era nenhuma interferência, então pensei, tenho que encontrar alguma coisa que seja independente de qualquer uma dessas possibilidades de artefatos, como se chama. Então coloquei uma garrafa d'água, fiquei fora da máquina, e ao transmitir energia, mudou-se certas características da água, e as imagens tipo bold apareceram dentro da água. Os melhores resultados que eu tive até agora, porque isso é um processo, uma investigação ainda em andamento, eu coloquei um ovo de galinha dentro da máquina, e também estando fora da máquina, a imagem toda se vê só cinzenta, com a clara, com a gema, sem nada, e só no momento, eu tenho até vídeos disto, em que meus colegas, seguindo o cronograma, eles me avisam, transmitir energia. Quando eu começo a transmitir energia, começam a aparecer cores, sinais bold dentro do ovo. E quando dizem parem, e eu paro, as imagens desaparecem. Muito interessante. Então, claro, um experimento desse, na verdade é uma série, um conjunto, ele não pode ser tomado como definitivo até que outros investigadores independentes repliquem, comprovem, tentem dizer que isso não é verdade. Mas tudo me leva a crer, e eu já apresentei isso em alguns congressos com físicos, com muitos médicos presentes, e todos que viram acham que existe muita solidez nisso tudo.
Se isso for comprovado independentemente por outras pessoas, é um grande salto na física, no conhecimento nosso, principalmente disso. Da energia, da bioenergia. Como que a consciência pode afetar a matéria. Não só matéria biológica, orgânica, muito mais dócil à consciência, sim, mas inclusive em casos, por exemplo, como de poltergeist, ou em casos como de telecinese, ou pessoas que conseguem provocar fogo à distância. Isto entra muito na área da física porque vai mostrar, bem, a consciência é um resultado da organização da matéria, ou a organização da matéria do universo é um resultado da consciência. Então, muitos físicos hoje, independentes de nós, já estão justamente por aí. Não é a consciência que deriva da matéria, mas na verdade é o espaço, o tempo, matéria e energia que derivam da consciência. Então essa investigação ela tem muito mais do que uma aplicação só tecnológica, sim, ou até mais só do que provar que alguém pode afetar a matéria à distância. Isso vai na base mesmo dos nossos paradigmas, dos fundamentos da própria filosofia. Eu sei que a consciência que é o espírito humano. Eu sei que há investigações fantásticas. Eu sei que há investigações e até documentários que eu vi quando estava a fazer outra entrevista em que havia um médico que já conseguia provar através de um aparelho especial que realmente nós, quando mantemos um pensamento durante 67 segundos, começamos a afetar as partículas de matéria. Portanto, a nossa consciência, de forma controlada e focada, consegue, ao manter um pensamento focado durante 67 segundos, a partir desse tempo, desse momento, já estamos a afetar as partículas da matéria. Portanto, imagino que nós não criamos com o nosso pensamento, com a nossa consciência de forma focada, controlada, não é? Consciente, claro, não é? Claro. Realmente há todo um campo incrível. E dentro desse campo, uma coisa interessante é justamente o que eu chamo de uma tecnologia bioenergética. Ao longo do tempo da evolução humana, nós tivemos uma tecnologia da mecânica, uma tecnologia da termodinâmica, como a máquina a vapor, motores de combustão interna. Hoje em dia, muito mais uma tecnologia da eletricidade, a eletrônica. E tenho certeza que nós vamos poder chegar a um ponto em criar uma tecnologia da bioenergia. Sim, certamente. Onde o que flui, o que funciona é controlado, modulado, amplificado e vejo muitas aplicações práticas disso. Por exemplo, em cura, em medicina, na melhoria da condição energética de um local, na próprio estudo da natureza. Porque talvez, usando bioenergia, nós possamos detectar, perceber outras dimensões. Claro que sim. Como muitas pessoas já têm através de uma clarividência, de uma sensibilidade mais natural. Mas tudo isso, como eu disse, vem dessa confluência ou convergência das minhas experiências pessoais espirituais, sim, ou extrafísicas, mais esse estudo, mas é interessante que existe muita gente hoje convergindo exatamente para esse mesmo ponto. O modelo materialista, para aqueles que não sabem ainda, está esgotado. Sim, está esgotado e está esgotado. Está acabado. O mais engraçado é que vocês aqui, nesta Academia Internacional, vocês reúnem os seus estudos, o trabalho da Nancy e de outros professores, certamente, reúnem tudo isso para dar aos alunos todas estas ferramentas extraordinárias para lhes permitir evoluir como seres humanos, expandir a sua consciência e tomando consciência daquilo que existe para além daquilo que é o corpo físico, não é? Nós sempre tentamos traduzir isso tudo em ensinamentos, em material que nós possamos passar aos demais. Então publicamos livros, criamos cursos, fazemos congressos, porque em vez de nós nos mantivermos somente pelo lado científico, isolado, ou só pelo lado pragmático e sem obtenção do novo conhecimento, tentamos fazer a melhor sinergia. Então, a IAC é uma instituição que tenta casar da melhor maneira possível a investigação e o ensino. Aprendemos com os alunos, ensinamos aos alunos, mas precisamos sempre obter um novo conhecimento. Cobaias de forma positiva, como é óbvio. Vocês aprendem, eles aprendem e vão evoluindo em conjunto. Exatamente. Agora, Wagner, agora que já estamos a terminar, seria também um prazer continuar esta conversa noutra altura e falarmos de muitos mais temas, não é verdade, Nancy? Quais são os próximos cursos que vocês vão dar e onde é que os vão realizar? É importante dizer que nós temos cursos regulares na IAC, aqui no caso de Portugal, em Lisboa, regularmente, todos os meses, aqui no campus com mais
vamos dizer, com uma certa regularidade. Este campus, como nós já referimos, é aqui na zona de Évora, Évora-Monte, mais precisamente. E os próximos que nós vamos ter agora, na verdade, vão ser cursos em janeiro. É justamente o nosso curso de desenvolvimento da consciência. É um curso que nós falamos de consciência, bioenergia, autodefesa, experiência fora do corpo. E o próximo nós vamos ter vai ser em uma maneira intensiva, vai ser nos dias 19 e 20 de janeiro e também continuando em 26 e 27. Serão 4 dias. Vai ser uma forma intensiva desse curso, Desenvolvimento da Consciência, em Lisboa. E aqui no campus, nós vamos ter no dia 13 de janeiro um curso mais um tipo, uma oficina, mais prático, com bioenergia, um tipo workshop. Então é uma oportunidade interessante para as pessoas virem ao campus, conhecer nossos laboratórios, porque aqueles que ainda não viram, nós temos aqui uma série de laboratórios interessantes para estimular a percepção de energia, para a obtenção de estados de expansão da consciência, para também sair do corpo. Temos aqui uma infraestrutura já bastante interessante construída aqui ao longo desses hoje já 18 anos, quase 19 anos. Wagner, foi um prazer enorme estar aqui. Todo meu, muito obrigado. Obrigado por nos receberem e podermos fazer esta entrevista tão interessante e que pode realmente trazer tantos frutos positivos para as pessoas que estiverem envolvidas e trabalharem convosco. Obrigado e boa sorte. E parabéns pela iniciativa desse programa. Obrigado e parabéns por essas pesquisas e investimentos fantásticos. Muito obrigado. Obrigado.